Um grande salve a todas, a todos e a todos ouvintes aqui da cabaretradio.com.br. Esse aqui é mais um programa Faz Escuro, Mas Eu Canto. Hoje um programa muito bacana aí que a gente espera aqui ter um papo muito importante, necessário, com uma convidada mais que especial aqui. A gente vai bater um papo hoje com a professora, com a escritora Márcia Tiburi. Então, eu aqui, Rony Valk, mais um meu camarada aqui, meu amigo Ale Lázaros, a gente vai passar esses minutinhos aqui à frente, aqui, tendo um papo com a Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Márcia, por favor, se apresente aí, que pode ser, você sabe que Pode. muita gente que nos escuta aqui, né, segue um caminho de luta que a gente segue, mas a gente não sabe quem mais está nos ouvindo no mundo pela internet. Então, por favor, Márcia, quem é Nunca se você? sabe. Tá bom. Então, eu me chamo Márcia Tiburi, eu sou professora de filosofia há muitos anos, há uns, sei lá, mais de 25 anos. Atualmente eu dou aula numa universidade aqui na França. Eu escrevi vários livros de filosofia, escrevi também alguns romances, me dedico, portanto, aos ensaios e à escrita literária, e também tenho mais recentemente, uma atividade como artista visual. Essa sou eu. Além disso, eu sou feminista, e escrevi várias coisas sobre feminismo, sobre filosofia política, sobre análises do Brasil. E tem mais um detalhe: eu saí do Brasil, eu fui obrigada a me exilar a partir do final de 2018, então, em função de questões políticas muito tristes, e então vivo fora do Brasil desde esse momento. Entendo, entendo. O nosso programa, Márcia, é o Faz Escuro, Mas Eu Canto, uma homenagem, uma celebração ao nosso grande poeta, Tiago de Mello. E aí o subtítulo do nosso programa é Música, Ciência, Educação e Cidadania. Então eu proponho aqui a gente ficar papeando dentro dessa área aí. Tudo bem, Vamos, menina? Tá acho bem? ótimo. Então eu começo assim querendo entender o que você, na sua vida, tem de marcante com música, qual é a sua relação com a música, essa área, para a gente começar aí. Vamos começar. Então, eu sou uma pessoa que escuto muito pouca música, tenho um ouvido muito chato. Eu estudei, Rony, um autor chamado Theodor Adorno, que é um desses grandes entendedores, musicólogos, né, entendedores de música, mas ao mesmo tempo é uma dessas figuras marcadas por ser um grande chato, né, que fez uns textos muito complicados. Por exemplo, ele tem um texto famosíssimo chamado Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. E é um texto punk, porque é um texto justamente sobre o fato de que as pessoas não estão preocupadas com o que elas estão escutando, e elas ficam, então, consumindo realmente muitas vezes um tipo de música que elas não escolheram experimentar, né? E eu acho que esse é um assunto, para mim, que sou uma professora de filosofia, ou seja, que vivo assim, tentando entender os processos subjetivos, tanto os processos de pensamento, quanto os processos de sensibilização e de percepção. Então, esse tipo de questão me pega muito, né? Agora, eu sou super ligada em ideias tipo, para além do Adorno, né, que eu acho interessante essa crítica que ele faz da audição social, né? No mundo da vida, no mundo da cultura. Eu me ligo muito também em conceitos tais como de paisagem sonora. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de escutar os barulhos do mundo. Certo. Eu curto, e eu escuto muito pouca música, mas para te contar assim, uma coisa que eu gosto muito de escutar, eu gosto de escutar piano, eu gosto de escutar de piano, assim, de coisas mais contemporâneas, eu gosto de escutar Morton Feldman, por exemplo. É um tipo de música que eu gosto, que eu sei que nem todo mundo gosta, pouca gente, inclusive, gosta, mas eu gosto muito de escutar. E tem, claro, amigas, cantoras que eu gosto muito de escutar, pessoas que eu acho fascinantes. Acho que o Brasil é um país musical e é um país tão, tão maravilhoso. É incrível como o Brasil produziu música, uma música inacreditável. É uma música que a gente não tem adjetivos para definir a musicalidade brasileira.
Hum. E então o nosso, vou colocar assim, o nosso melhor, né, entre aspas, porque a gente tem tanta coisa boa, mas a gente tem uma música realmente que espanta e que você escuta no mundo inteiro, em todos os lugares, porque a música brasileira é o Brasil mais bonito, é o Brasil mais incrível, é o Brasil que todo mundo gosta, é o Brasil que as pessoas têm na sua fantasia também, né, de um país É, você, perfeito. Você falou aí da questão quando você iniciou ali falando do fetichismo, que tudo você não está ouvindo aquilo que você necessariamente curte, né? Estão te jogando goela abaixo. Né? Eu sou professor além de biologia, de ciências, sou professor também de teatro do oprimido, convivi muitos anos com Boal, Augusto Boal, e ele fala que nós estamos no momento na Terceira Guerra Mundial, que é a guerra contra a mídia, né? Então, o último livro, inclusive, dele, A Estética do Oprimido, ela vem isso, querendo nos alertar, nos instigar a sermos produtores da nossa arte, na imagem, na palavra, no som, né? Todas as frentes que querem o tempo todo nos colocar como consumidores, né? Então, isso é super importante. A gente tem de fato, para usar um conceito mais antigo, o Adorno falava também em indústria cultural. E qual é o problema da indústria cultural? O problema não são os artefatos, que isso aí, o direito de produzir todo mundo tem, ok, tá lindo, é isso mesmo. Mas o problema é que as produções culturais, elas acabam, ou elas podem muitas vezes ter, inclusive, a coisa toda, né? A intenção geral do sistema é fazer com que as pessoas não tenham esse espaço aberto para poder criar, para poder produzir e para poder também fruir, né? Para usar um termo também estranho, né? Não é tão comum a gente falar da fruição, né? Então, qual é o espaço que a gente tem para escutar? Para você poder escutar, por exemplo, você precisa de silêncio. Eu tenho certeza, como eu faço um cultivo diário do silêncio, e como você está perguntando no meu caso particular, eu estou falando disso, a gente já está falando de mais de teses, né? Mas aqui eu cultivo muito meu silêncio, então eu sei que na hora que eu paro para escutar uma música, eu reconheço aquela música como um todo, eu posso, não que eu vá saber tudo, não é isso, mas eu posso, a minha percepção está muito aberta. Então, faz muita diferença entre ficar o dia inteiro com o ouvido cheio e ter aqueles momentos em que você se debruça, em que você se coloca na disponibilidade da escuta, eu acho que aí faz muita diferença, sabe? E eu escuto. Vou te contar, essa semana me deu uma nostalgia de um tempo que eu não vivi, e eu fiquei escutando Charles Aznavour, para você ter uma ideia. Eu fiquei escutando Sur les ciels de Paris, me deu um negócio, estava andando na rua e disse, vou escutar o Charles Aznavour, que acho que tem a ver com essa caminhada que eu estou fazendo. Então, eu tenho um ouvido e uma experiência musical eclética. Andei escutando várias coisas eu nunca fui de escutar muito também, mas andei escutando muito Chico Buarque nos últimos dias, porque fiz um vídeo no dia da ditadura militar, usei um vídeo um audiovisual e usamos uma música do Chico, então eu andei escutando muitas coisas dele, mas escuto muito Zélia Duncan, Fabiana Cosa. Gosto muito, são minhas amigas queridas, e eu escuto muitas mulheres cantando e acho maravilhoso. Alesito. Então, boa noite, buonasera, todo partigiani, ouvinte da Cabaré Rádio. Diga uma coisa, Tiburi, uma das coisas que a gente no programa sempre até serve de slogan, né? Que é a arte como instrumento de luta. Né? Acreditar que a arte pode não ser até essa coisa mercadológica, né? Mas sim ou até subverter a ordem, né? Da indústria fonográfica, muitas vezes, e usar ela como instrumento de luta, né? A arte em si, no caso, a música, né? O que você acha, como a arte pode, se você concorda com isso, né? E como que você acha que a arte pode ajudar, né, como ferramenta de luta contra o fascismo, contra o preconceito, para tirar o véu, né, eu acho que das pessoas, pode-se dizer assim. Então, Ali, sabe o que eu acho? Eu acho assim, primeiro que os artistas,
eles são... cada artista é o lugar do exercício da liberdade de expressão. Então, acho que os artistas podem tudo. Claro, dentro dos limites da linguagem humana e acho que sempre dentro dos limites do respeito, em que pese que o campo da liberdade de expressão é muito amplo e não acho que a arte não possa tensionar, ao contrário, acho que ela tem muitas vezes, inclusive, o dever de fazer isso, né? E dependendo do contexto histórico, essa coisa vai mais longe. Então, mas assim, a arte já é um conceito super complicado, é um conceito muitas vezes inacessível. A gente aprendeu assim com vários teóricos do século XX, do século XXI, que a coisa mais bacana da arte talvez não seja saber se, como as pessoas se perguntam, né, se isso é arte ou não, mas poder fazer a pergunta. Né? Então, Sim, não sim. interessa assim, a resposta, interessa que diante de certos objetos a gente começa a se perguntar. Eu acho que em certos momentos de tensão histórica e social é inevitável que os artistas em todas as áreas, do cinema, a música, das artes visuais, a performance, na dança, não importa, no grafite, enfim, é inevitável que os artistas vão se envolver com questões políticas. Por quê? Porque em certas épocas as questões políticas elas se tornam mais relevantes. E os artistas, quem são essas pessoas? São antenas sociais que estão sempre em diálogo, estão sempre em processo de produção de linguagem. E de onde você tira os elementos da sua linguagem? Da vida, da observação, daquilo que te toca, daquilo que te comove. Certas épocas vão produzir aquele tipo de arte, digamos, mais intimista, épocas, digamos, menos tensas. Em épocas menos tensas, a gente vai ficar mais intimista. Cada um vai se voltar para dentro de si, ou vai se voltar para determinados jogos, digamos assim, mais formais. Mas em épocas muito tensas socialmente ou tensas politicamente, os artistas vão se expressar com o peso do seu tempo. Né? Então, artistas não vivem em bolhas, e é inevitável que eles venham, que eles tragam, né, à tona essas tensões da sua época. A arte que eu estou fazendo, por exemplo, eu voltei a trabalhar com artes visuais há coisa de 2 anos, e no último ano tenho tido uma produção muito que as pessoas todas veem que é uma produção ultra política. Criei, por exemplo, um grupo de pinturas que eu chamo de surrealismo capitalista. Então, o surrealismo capitalista tem um monte de imagens que transitam na cena desse mundo. Tem um artista alemão dos anos 70 que criou criou um movimento que ele chamava de realismo capitalista. Assim como a gente tem aquele realismo socialista da época do Stalin, é interessante, quer dizer, assim como tem, gente, super interessante também, a arte que servia ao Hitler. Que por acaso, por exemplo, quando você olha o realismo socialista, o realismo capitalista, são os autores, os pintores, os artistas que trabalharam com isso, têm qualidade estética, mas não tem qualidade estética na arte nazista, por exemplo, que servia ao regime nazifascista. Então, o que eu chamo de qualidade estética? Isso é uma longa discussão, mas e é uma discussão semântica, semiótica, e uma discussão iconográfica, iconológica, formal, super mais complexa, que não dá tempo da gente discutir numa conversa como a que a gente está tendo agora. Mas isso é um ponto também interessante. Então, eu acho que os artistas têm que fazer o que eles quiserem. Eles vão, em cada época, conversar mais com o seu tempo, com as tensões do seu tempo, mas não acho não que ninguém tenha obrigação de isso ou aquilo. Arte é um exercício de liberdade de expressão, e aí vai de cada um, né? Vai da habilidade, da capacidade, da genialidade de cada um de mexer com aquilo que lhe toca no seu tempo. Se o que toca você são as folhas das árvores nascendo, ou as folhas das árvores caindo no chão, ou o extermínio das árvores, cada um escolhe
o lugar pelo qual olha. E aí a sua arte pode se tornar mais ou menos relevante para uma determinada época. Esse surrealismo capitalista, a gente encontra ele na internet, essa produção? Tem sim, tem, porque eu tenho um Instagram eu tenho 2 Instagrams, um Instagram mais político, social, que é arroba Márcia Tiburi, mas tem um outro que é o arroba Márcia Tiburi _. Aí lá vocês conseguem ver várias coisas que. Uma parte da minha produção acabou caindo, por exemplo, vou mostrar aqui um livro, que é uma peça de teatro que eu escrevi em 2016 para 2017, Um Fascista no Divã, e esse desenho é meu, e a contracapa também. Isso aqui é um Poxa, mosaico. não imaginava isso, não. São 9 partes, e essa obra se chama Cena no Consultório. E aí a editora pegou e fez fez a capa e fez a contracapa. A contracapa, essa aqui é a personagem da mulher que é a psicanalista dessa peça. E aqui uma alusão ao analisando, né? É um texto dramático, é? É uma peça de teatro. Que legal, que legal. Bem recente. Quer dizer, é um trabalho anterior, de 2017, digamos, mas agora é que ele foi publicado. Certo. Falamos aí da arte e a educação, né? Como eu te falei, né, além de professor de ciência, na escola Olga Mittal, uma escola aqui no Rio de Janeiro, né, uma escola que ela também está junto com a gente nessa luta, né, há muitos anos. E eu sou professor lá de teatro do oprimido, a gente já há 11 anos já tem teatro do oprimido como matéria no Fundamental 2 e no Médio, né? Então a gente tem um espaço ali para discutir muitas questões, muitos preconceitos, né, um espaço conquistado na escola, que às vezes você consegue um projeto em história, em geografia, mas ali a gente tem 6 meses para estar conversando, né, temas que vêm do grupo de estudantes, né? Então, bom, a gente tem essa experiência de lutar muitas cenas de machismo, é o campeão, né? Assim, aliás, no Teatro Oprimido sempre, né, o tema mais apresentado sempre é uma questão do machismo, né? Mas a gente discute o bullying, a gente discute violência dos pais, enfim, então a gente tem um caminho ali. Mas como é que você também vê possibilidades da gente ter esse enfrentamento contra o machismo, contra todos esses preconceitos que têm ganhado asas, inclusive, como é que a educação, como é que a escola, né, pode ver mais caminhos para enfrentar isso aí que sempre acontece? Importante, super importante, Rony. Eu acho que em certas épocas, porque eu sempre leio o mundo a partir das condições históricas, que são, ao mesmo tempo, condições ou que estão junto das condições tecnológicas dentro das quais a gente vive, né? Então, agora, por exemplo, a gente está numa época de cancelamento, de interdição, digamos assim, da reflexão. As pessoas estão vivendo uma espécie de... Em muitos territórios, em muitos contextos, existem o que a gente pode chamar de alucinações coletivas, um verdadeiro delírio, uma loucura coletiva. Muita gente sem entender, sem conseguir conversar, sem conseguir compreender, sem conseguir se expressar, sem conseguir aceitar a visão do mundo do outro. Todo mundo muito cheio de opinião, as pessoas usando opiniões que estão muito prontas. E aí, nessas horas, eu acho que a educação, que sempre é muito importante, a educação precisa mais e mais e mais investir nas artes. Porque vai ser muito mais difícil hoje falar de filosofia no Brasil, por exemplo, em função também dos ataques das disciplinas das ciências humanas, né? Vai ser muito mais difícil falar de questões complexas, tensas no Brasil, do que trabalhar com essas questões nas artes. Então, é importante. E outra, as artes conseguem, através das artes, a gente consegue elaborar questões que nós não conseguimos elaborar racionalmente. Então, o investimento no teatro, na escola, na pintura, no desenho, na performance, na música, tudo isso faz muito bem às pessoas. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou invocar, já que eu estou falando com
com gente da cultura e da educação, é muito bom a gente poder fazer isso. Eu vou evocar novamente um conceito que esse filósofo que eu citei antes, o Theodor Adorno, levantou e que eu usei muito nos meus livros de filosofia, várias vezes já escrevi sobre isso, que é o conceito de consciência dissociada. E o que é isso? Assim, a gente, quando ensina filosofia ou ensina arte, a gente não ensina para bonito. A gente ensina para que as pessoas se emancipem, para que elas se tornem sujeitos autônomos. Então, isso significa, a gente ensina uma pessoa a desenhar, claro, para ela criar essa habilidade, para ela gostar disso, para ela se divertir, para ela achar bacana, para ela, se ela quiser continuar desenhando, virar profissional, não importa. Ela pode fazer o que ela quiser com isso. Mas a gente ensina uma pessoa, de repente, a desenhar para ela se tornar livre. É isso que a gente quer. Que ela se torne uma pessoa capaz de olhar para o mundo, de reconhecer as suas potencialidades, ela vai ter uma linguagem, um instrumento para interpretar o mundo, ela vai aprender a ver melhor as coisas porque ela aprendeu a desenhar. Isso em relação a todas as áreas aí da ação artística, né? Então, eu acho muito fundamental que as escolas deem muito espaço, muito valor para as artes. E quando eu falei da consciência dissociada, do que eu quero, o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim que não adianta, por exemplo, a gente gostar de cinema, e cinema mesmo, né? Estou falando assim, cinema como história, como arte, como produção que vai além da indústria, né? Então, não adianta você gostar de cinema, você ser um cinéfilo, e você não entender que o cinema foi criado para que a vida possa ser melhor, para que a vida das pessoas possa ser melhor. A mesma coisa em relação à música. Não adianta você ser um músico que não é capaz de perceber que através da música o mundo se torna melhor. E não é melhor porque você impõe uma regra, porque, sei lá, você sabe tocar o oboé, então o mundo tem que entender o oboé. Seria ótimo, aliás, que é uma coisa muito linda. Mas, assim, como é importante que as pessoas percebam que a criação da arte é a criação da própria humanidade. E que a gente está ali produzindo conexão com as outras pessoas. E é essa conexão que a gente visa. Então, e as artes levam a gente a isso. Você, seja literatura, seja pintura, seja o que for, enfim, a gente se conecta com o outro. Agora, por exemplo, a gente está aqui, somos professores, educadores, pesquisadores, artistas, enfim, nós estamos aqui fazendo uma conversa. Quando a gente tem uma obra de arte, é como se a gente fizesse uma conversa de 100 anos em 10 minutos de observação. Por isso, você invocou a questão da canção, Rony. É fantástico isso, porque uma canção tem 3, 5 minutos, e uma canção é um universo, é uma coisa gigantesca. Você escuta, sei lá, um Cartola da vida, você escuta um Caetano Veloso, o que tem ali dentro é poesia, é música, é teatro, é filosofia. Quanta coisa tem lá dentro, é vida cotidiana, é sabedoria, são paixões que estão ali dentro. Quanta experiência você faz com uma obra de arte? Isso que eu estou falando da canção, que é uma arte muito específica com a qual os brasileiros se relacionam muito, a gente pode falar também das outras formas artísticas. Então, se uma pessoa sabe aproveitar o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, o que ela está percebendo, enfim, ou o que ela está fazendo, ela faz uma experiência gigantesca, ela expande a sua subjetividade de uma maneira infinita. É isso, a meu ver, sabe? Então, a gente, como professores, como educadores, como agentes do campo da educação, a gente tem que favorecer esse encontro das pessoas com as artes, e os nossos estudantes merecem, a vida deles fica melhor, sabe? Eu acho, a meu ver. Assim que eu penso. Grato. Segue aí, meu cara. Mas segue aí que. Desculpa, por favor, Sim, então, que os cachorros estão latindo aqui, eu estou tentando botá-los aqui. Então eu sigo aqui na questão da educação, a situação que a gente tem vivido agora, de risco grande aí, que é a questão dessa mudança da direção da presidência da CAPES,
né? A gente está passando por um ataque muito grande aí de intromissão nas nossas reitorias das universidades federais, né? E a área da humanas, como você falou também, né, sendo minada aí. Então é um momento também muito delicado no ensino, né, universitário nesse momento que a gente está vivendo, né, Márcia? Muito. As coisas vão muito mal também nesse campo. Tá? Toda a educação sempre foi muito atacada pelos regimes autoritários. E, evidentemente, a nossa educação se tornou uma mercadoria, enquanto ela deveria ser um direito. E eu acho que nós precisamos muita coisa, precisamos de uma movimentação na própria forma de pensar e de agir da vida cotidiana, das pessoas na vida cotidiana em relação à educação, porque no Brasil, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas talvez, porque é mais fácil, né? Elas valorizam mais a televisão do que a escola, sabe? Elas valorizam mais um programa, sei lá, uma coisa dessas vagabundas que se aparecem na televisão. Desculpe falar assim, mas poxa vida, gente, a pessoa precisa, a gente precisa, como professores, a gente tem a obrigação de mostrar para as pessoas que um livro é muito mais importante, que um livro é sempre muito importante, como objeto, como meio de comunicação. Então, não quero dizer, não vão fazer televisão, não vão curtir televisão, curtam televisão e tal, mas coloquem as coisas no seu devido lugar. Então, o que devia ser sagrado é uma biblioteca pública e não um Big Brother Brasil, com todo o respeito às pessoas que gostam. Então, falo assim, claro, nós poderíamos discutir isso durante várias horas, eu acho que até valeria, sabe? Mas coloco assim também para que as pessoas pensem, né? Para provocar eu sou uma professora de filosofia, minha tarefa provocar as pessoas para que elas reflitam. E eu me preocupo muito com isso, porque a educação vem sendo há décadas muito desvalorizada no Brasil. E desde a ditadura militar, a gente tem um projeto de destruição da educação brasileira, e em alguns governos houve a tentativa de recuperar, resgatar a educação brasileira, mas nós precisamos de um projeto ainda maior de educação nacional para que o nosso país possa ser recuperado nesse campo. Enquanto esse grande projeto não acontece, nós estamos sendo diariamente bombardeados para que a destruição se confirme até o fim. E o que a gente pode fazer? A gente pode se unir, a gente pode chamar as pessoas, mas, sobretudo, tem uma coisa que cada um pode fazer, que é tentar educar-se. Tem um livro que eu adoro de um professor já falecido chamado Mésaros. E ele tem um livrinho, tá na internet, domínio público, vocês podem pegar. Chama A Educação para Além do Capital. É um livrinho bem pequeno. E uma coisa bacana que ele fala nesse livro é o seguinte: nós estamos nos educando sempre. A gente nasce, entra na educação e até a hora que a gente morre, a gente está se educando. Por quê? Porque viver é aprender. Viver é aprender. Então a gente aprende todo o tempo, aprende com tudo. Quando é que a gente consegue aprender? Quando a gente consegue prestar atenção e consegue se relacionar com o objeto do nosso aprendizado. Então, para que isso aconteça, nós temos que aprender a perceber a nossa própria forma de prestar atenção. E é isso que a gente ensina na aula de filosofia. Quer dizer, como é que eu sou um ser de atenção? Como eu posso ter acesso à minha atenção? Porque a cultura da indústria cultural, a cultura capitalista, a cultura do poder, a cultura da religião, a todo momento tira, atravessa, rouba, sequestra a atenção das pessoas. E a atenção é uma qualidade muito fundamental para a gente poder ser autônomo, para a gente poder ser dono da gente mesmo. Então, eu sou muito a favor da gente se conectar com a atenção. Então, e a educação pede, né? A educação nos exige isso. Mas na sala de aula é muito difícil, né, Rony? É super complicado. É super complicado porque a sala de aula hoje ela está carregada de todos os dramas, tragédias, brutalidades, violências, barbáries, barulhos que vêm de fora dela, né?
E hoje, além de tudo, a sala de aula virou um espaço virtual, né? Sim, sim. A escola, ela já está, não sei nem mais se é crise, né? É secular, né? Esse modelo de escola aí, e as gerações parece que elas também já não suportam mais esse modelo aí, está cada vez essa coisa mais na goela, né? Me parece, né? Uhum. E você falou da escola para o presente, né? Tem muita escola forte, né? Escola forte que prepara para o futuro, né? Mas ela esquece do mais importante mesmo, como você está dizendo, né? É preparar para o momento. Você está esquecendo de preparar ele agora, né? Vai estar preparando para que futuro é esse que essa escola, né, está querendo preparar, né? Então, Uma a situação. escola não precisa ser assim, a escola não precisa ser tão diferente da vida, né? Então, a escola tem que ser uma coisa dentro da vida. E a gente se prepara para a vida a cada dia. Se a gente pensar bem, ainda mais agora, nesse momento da pandemia, talvez as pessoas estejam se dando conta que elas precisam fazer a experiência do dia, a experiência de um dia de cada vez. Isso que você está falando, a experiência do tempo presente. De um lado, claro, a gente não pode nunca perder a memória do passado, porque nós aprendemos através da memória. Todo o nosso conhecimento depende da memória. Porém, é óbvio, a gente também vive para produzir um futuro, mas o futuro, isso é certo. O futuro a gente constrói hoje, isso não tem. O futuro não é construído amanhã, ele é construído hoje. O dia de amanhã é uma consequência do que eu vivi hoje. Isso é óbvio e, ao mesmo tempo, pode ser surpreendente. Né? Então, hoje, se eu fizer o meu trabalho, se eu tiver um dia legal, se eu conversar legal com as pessoas, se eu me encher de bons sentimentos, se eu fizer bons projetos, se eu der um primeiro passo hoje para realizar um projeto, então amanhã talvez eu possa dar o meu segundo passo e assim vai. Quer dizer, mas certamente a consciência tranquila, que é rara e é importante de se descobrir, de se ter, de se produzir nessa vida, vem daquilo que a gente produziu hoje. Então, hoje nós estamos aqui gravando esse programa. Amanhã terá um programa. No futuro, talvez outras pessoas escutem esse programa. A gente vai ficar muito feliz, mas a gente fica feliz hoje de saber que as pessoas podem escutar amanhã. E o que a gente tem hoje? A gente não sabe se as pessoas vão escutar, mas hoje a gente tem o que a gente está fazendo e a gente tem a potência do que pode ser. E nós vivemos disso, nós, pessoas que somos conectadas com o tempo presente. E aí a vida fica, digamos assim, eu não sei se ela fica mais fácil de se viver, porque viver anda sendo uma coisa muito difícil, mas eu acho que a vida se coloca de uma maneira mais confortável no seu lugar, a meu ver. Consegue falar aí, Ali? Acalmou aí os cachorrinhos? Ih, carambola. Então a gente está chegando aqui na reta final, aqui com a Márcia Tiburi. Puxa vida, é muito rico, é um momento de muita fortuna ficar aqui acompanhando as palavras com que ela divide com a gente. Então eu deixo aqui para você dar o recado que você quiser aqui para a gente, fica à vontade, super agradecido, viu, Márcia? Eu que agradeço. Eu quero agradecer a vocês dois, desejar felicidades aí para o programa, para as pessoas que escutam. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte: a vida está muito difícil, está todo mundo sofrendo, estamos no meio de uma pandemia complicadíssima, sob condições adversas de superação, à medida que tem também instrumentalizações políticas dessa crise sanitária mundial, e no Brasil tudo tem sido pior, como todo mundo tem visto. Cuidem-se, amem-se, amem o tempo presente e façam a experiência da arte. Eu sugeriria muito que as pessoas pudessem se jogar dentro dos livros nos momentos de desespero. É assim que eu tenho feito com os meus. Então, tenho lido muitos romances, tenho lido muitas histórias maravilhosas, romances antigos, novos, de todas as pessoas, de todas as nacionalidades, e tenho buscado nas narrativas um espaço para fazer um exercício cálido com a solidão, porque a solidão também é um ponto muito forte dessa experiência da pandemia para muita gente.
Mas eu tenho descoberto que eu posso passar muitas e muitas horas de solidão lendo meus livros, não os meus livros, lendo os livros que eu gosto de ler, e recomendo isso para quem puder. É um bom jeito assim de escapar um pouco de tanta dor. Além disso, pelo amor de Deus, se cuidem, usem máscara, não entrem em contato, evitem todos os contatos perigosos, por favor, não façam festas, não brinquem. Essa pandemia tem mostrado, enfim, que é o nosso desafio mais radical, até porque impede muitos outros nesse momento. Então, desejo saúde para vocês, saúde física e mental. Poxa vida, valeu, Márcia, valeu, Ali. Essa foi uma entrevista muito bacana aqui no Faz Escuro Mais Eu Canto, aqui na cabaretradio.com.br. Valeu, minha cara. Grande abraço para você, viu? Obrigado, Márcia. Tchau, tchau. Adorei, Obrigada, um querida. abraço para vocês. Maravilhoso. Um beijão, até depois. Beijo, tchau, tchau.